Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao 27. O tema da minha pregação é como seguir Jesus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Então, como seguir a Jesus? Muitas vezes a gente acha que seguir a Jesus é do nosso jeito. Eu acho assim, eu penso assim. Mas eu não acho assim. Então, sempre nós temos nossos achômetros. Queremos fazer do nosso jeito, como pensamos, como sentimos, e estamos muitas vezes desobedientes à palavra de Deus. Então, temos que conhecer essa palavra. Você conhece a palavra capa a capa? Você já leu essa palavra inteira? Porque só nós conhecemos o caráter do nosso Deus, aquilo que Ele gosta e aquilo que Ele não gosta, quando você lê essa palavra capa a capa. Porque o caráter de Deus, aquilo que Deus falou, eu gosto, Ele não mudou em nenhum momento. Ele não se desdiz em nenhum momento. Não é igual nós, homens, que hoje nós gostamos de uma coisa e amanhã não gostamos. Hoje eu faço parte de um partido, amanhã eu faço parte de outro. E assim é o homem. Como nós somos falhos. Como nós não somos fiéis. Essa é a grande verdade. E como seguir a Jesus? Se nós não conhecermos essa palavra, se nós não obedecermos essa palavra. Então, eu vou levar vocês a uma reflexão sobre isso. Porque todos os dias nós precisamos refletir sobre a palavra. Porque se nós não tivermos nos pés de Jesus, nós erramos, nós desobedecemos, nós caímos. Então nós temos que todos os dias estarmos abrindo a palavra e perguntando para o Senhor: como seguir a Ti, Senhor? Me ajuda, me fortaleça, venha em meu socorro. Não me deixa fazer nada que não é do Teu agrado. Nessa palavra tem 3 classes de lutas que quando nós seguimos a Jesus, nós sofremos. Nós lutamos contra o pecado. Todos os dias nós lutamos contra o pecado. Não adianta achar que nós somos perfeitos, não somos. Nós temos que ter temor e tremor. Porque se nós não vigiarmos, essa palavra para mim fala muito forte de vigiar. Vigia, cuidado. Porque o diabo está de redor todos os dias nos tentando. Todos os dias. Às vezes é com uma palavra, às vezes com uma atitude, às vezes com uma mentira. Mas todos os dias passamos por situações. Então se cuide. Nós passamos por essas lutas para seguir a Jesus. Depois, nós temos a luta contra Satanás. Que ele está ao derredor, querendo destruir o povo de Deus. Então, nós para enfrentar as perseguições que surgem por resistirmos, nós temos que resistir ao pecado. Nós temos que resistir a Satanás, porque ele todo dia ele anda ao derredor, buscando nos tragar. Nós temos que resistir os falsos mestres, aqueles que estão ensinando o evangelho de acordo com o que convém. Mas eu não acho que é tão assim, né? Então, estão passando isso
Outro dia me mandaram pelo celular um cara que se diz que é Jesus. Cuidado! Mas tem muitos seguidores do cara. Eu fiquei impressionada. Falei, Senhor, o que nós vamos enfrentar nesses últimos tempos? Se nós não tivermos firmes nessa palavra, conhecermos essa palavra, o diabo está aí querendo enganar o povo de Deus. Então, leiam a palavra de Deus, não esqueçam, e todos os dias, porque o Senhor falou, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nós, para seguir a Jesus, nós andamos na contramão do mundo. Não adianta. Como que o mundo mente, o mundo rouba, o mundo está sem moral, o mundo está perdido. Como que você vai agradar o mundo? Não tem jeito. Não tem como. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar o mundo. E é a hora que você muitas vezes se vê em situação de falar, não, eu não faço isso. Uma das coisas muito que nos pega muito é a mentira. Como a mentira nos pega. Meu Deus, se você não vigiar. Ah, mas é uma coisinha, uma disfarce. É feito em casa. Às vezes meu marido fala que eu não tô. Hoje ele não fala mais isso para mim, que ele sabe que eu não vou falar. Eu falo, você sabe que você não conta comigo para isso. Não tem como. Então, essa é uma mentirinha. Mas quantas situações que nós passamos, que nós nos vemos em situações para mentir. Então, o mundo não vai nos amar. Não adianta. Nós vamos, quando o mundo nos olhar, a diferença vai ser tão grande do povo de Deus, que ele não vai achar a gente chato, vai achar a gente crica, vai achar a gente um monte de coisa, né? Então, as filosofias, um monte de filosofia, a moral do mundo. Então, não tem como servir a Deus e andar no mundo. Não tem. Isso é uma verdade, né? Muitas vezes eu passo por muitas situações. Vocês não pensam. Passo. Sofri várias situações, porque eu, quando me converti, eu não convivia com ninguém crente. Eu era católica e era do jeitinho que é católico, né? Então, quando eu me converti, que eu tomei posições, o Senhor me avisou que as pessoas iam se afastar de mim. E se afastaram mesmo. E a sorte que o Senhor me avisou. E me preparou para tudo, né? Então, nós como povo de Deus, mas nós temos uma coisa que nada se compara, é a presença dele. Nada se compara. Quando eu me converti, eu acho que eu passei 1 ano de joelho, o Senhor falando comigo. Meu marido saía para uma porta, eu punha o joelho no chão no outro. E ouvindo o Senhor me ensinando, o Senhor me dirigindo. E falo, Senhor, nada se compara com a tua presença. Então, nada. Busque o Senhor. Ame o Senhor. Louve o Senhor. Adore o Senhor. Porque nada se compara a Ele. E aquele que tiver vergonha, não tenha vergonha de assumir que você é crente. Tenha orgulho de você assumir que você é crente. Porque quando você fala crente no mundo, né, hoje, né, passaram a ser evangélicos. Mudou o termo crente para evangélico. Ficou mais suave. Porque o povo falava crente, nossa, né? Mas não tenha vergonha. Eu sou de Jesus. O Senhor é o meu pastor. Eu amo a Jesus. Eu sirvo a Jesus. E nós temos, né? A gente quando vai viajar fora tem que ter passaporte. Mas o único passaporte que nós temos que ter carimbado é do céu. E só Jesus vai abrir essa porta para nós. Não tem outro caminho. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é real. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida.
Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Jesus fala que Ele é tudo que nós precisamos. Amém? 1 João 2, do 3 ao 6. Aquele que diz, esse é o 4, versículo 4. Eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? A primeira epístola de João 1:5. Esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A epístola de 1 João é muito rica, muito. A gente vai lendo, vai até pulando assim os versículos, porque aquilo que João, o apóstolo João fala é muito profundo, né? E como que nós vamos ter a certeza que estamos seguindo a Jesus? Então eu vou falar alguns itens, tá? Então leia João, eu li esses versículos aqui, mas leia em casa a primeira epístola de João, do 1 até o fim, porque é lindo, vai marcando, vai riscando, vai grifando, porque é muito rica essa epístola. Então, continuando. E como temos a certeza que estamos seguindo a Jesus? Primeiro, quando cremos no nome do Filho de Deus, quando cremos em Jesus. Então, é uma das certezas, um dos itens. Segundo, quando temos Cristo como Senhor da nossa vida. Jesus é o teu Senhor? Muitas vezes a gente fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas Ele é teu pastor? Verdadeiramente? Então Jesus tem que ser o nosso pastor. Terceiro, quando amamos o Pai e o Filho e não o mundo. Quarto, quando habitualmente praticamos a justiça e não o pecado. Isso está em 1 João 3, versículo 8. Quando amamos os irmãos, nós temos que amar os irmãos. Olhar os nossos irmãos, o nosso próximo com amor. Saber perdoar, saber amar. Como nós podemos falar de Jesus se você não ama o teu irmão? Você não tem misericórdia pela vida do teu irmão. Não tem como. Você vê teu irmão passando necessidade, você não tem coragem de estender a mão para o teu irmão. Não tem como você falar de Jesus se você não ama. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. É um dos mandamentos que Jesus deixou. E isso, nós estamos em unidade com Jesus, o Senhor nos dá amor. Para olhar no nosso próximo com amor. O sexto, quando temos consciência da habitação do Espírito Santo em nós. Nós estamos em 1 João aqui, vamos abrir 1 João 4, o versículo 13. Fala dessa consciência que nós temos que ter da habitação do Espírito Santo em nós. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Amém? Então, nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Amém? O sétimo, quando nos esforçamos para seguir o exemplo de Jesus e viver como ele viveu. Então nós temos que estar sempre lendo a palavra, conhecendo a Jesus e nos esforçarmos para sermos igual a Cristo. Termos o coração de Jesus. Já pensou se Jesus tivesse o nosso coração?
Misericórdia. Misericórdia de nós. Porque é como uma coisinha que a pessoa fala, a palavrinha errada para nós, torta para nós, pronto. Acabou, não olhamos mais na cara, não queremos mais saber, não queremos mais conviver. E Jesus nos perdoou. Uma das revelações que Deus me deu foi que Jesus sempre existiu. Jesus não foi criado quando ele desceu aqui na terra. Jesus já estava com o Pai. Ele sempre existiu. Então, pensa Jesus descer da glória, se fazer homem, morrer na cruz por nós. Se você olhasse, você teria coragem de descer do céu e morrer por toda essa humanidade aqui, cheia de defeitos, cheia de... né? Mas Ele nos amou. Então, olhe sempre, quando você olhar para o seu irmão, fala, não, mas Jesus me amou do jeito que eu sou, com todos os meus defeitos, Ele desceu do céu por mim. Eu vou amar o meu irmão também. Então, tenha esse amor, ame. Muito, muito. Não deixa Satanás encher o teu coração da falta de perdão, da falta de amor. Olha, uma coisa que um dia um pastor falou e ficou muito gravado no meu coração. Guarda a tua mente, porque se Satanás atingir a tua mente, ele te destrói por inteiro. E aonde que ele te destrói na mente? Quando ele começa a colocar ódio, falta de perdão, e sentimentos ruins na tua mente. Quando você vê, você está totalmente comprometida, não é verdade? Porque se você não ama, você não está em Cristo. Então, cuidado com aquela setinha maligna que ele joga e que muitas vezes você acolhe, e quando vê, você está contaminada, totalmente contaminada. Então, cuida do teu coração, da tua mente. Não permita que nada venha atingir a tua mente. Amém? 8. Quando cremos, aceitamos e permanecemos na palavra. Então, uma das coisas que quando nós cremos em Cristo, nós permanecemos na palavra. Não saia da palavra. Não faça nenhum acordo com nada. Não deixe que a palavra... mas não é tão assim. A palavra é soberana. A palavra é o próprio Jesus. Jesus falou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? O 9, o último. Quando temos esperança e nós cremos pela volta de Jesus Cristo. Quando nós seguimos a Jesus, nós cremos na volta dele e que vai nos levar para si. Então tem algumas coisas que o homem, isso eu creio, mas isso eu não creio. Não, quando você crê em Jesus, você crê na palavra dele totalmente. E ele falou que ele voltaria, que viria nos buscar e que nos levaria para si. Então, esse 9 item é um dos outros, o último ponto, né? Que você seguindo a Jesus, você crê e você espera a volta de Jesus. E pelos irmãos que estão aí, que está muito perto a volta de Jesus, né? Muitas pessoas profetizando mesmo que Jesus está às portas. E a gente vê pelos acontecimentos, né? Os acontecimentos são tão sérios e realmente confirmando a palavra que Jesus falou. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Amém? Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Quando eu vim para Jesus, né, eu conhecia algumas partes do Evangelho, algumas coisas que eu aprendi. Eu fui criado no colégio interno. A minha família era católica praticante. Então, minha avó sentava todas as noites conosco e falava da palavra. Eu aprendi muito com a minha avó. Fomos criados no temor e o tremor. Hoje eu vejo assim, as pessoas não têm temor de pecar. Não tem. Mas a minha avó virava e mexia e falava, isso é pecado. Mas falava com uma autoridade que era pecado. Então hoje as pessoas têm até medo de falar nessa palavra pecado. Porque está fora de moda.
Está fora, mas não adianta ela estar fora do modo. Nós somos humanos e nós pecamos mesmo. E essa é a grande verdade, né? Então, seguir a Jesus é você olhar para Ele, obedecer a palavra dEle, amá-lo de todo o teu coração, de todo. Outro dia o Senhor, aconteceu uma situação comigo, eu vejo que um trabalho de Deus comigo, uma coisa muito particular. Eu estava na igreja, eu sou da igreja Ágape, vocês devem saber. E eu cheguei lá na terça-feira, como um dia como hoje, e o Senhor falou para mim, você vai pregar aqui hoje. Aí eu falei, que isso? Imagina. Não. Isso é minha cabeça, não pode ser. Aí, de novo o Senhor falou forte no meu coração, você vai pregar aqui hoje. Falei, bom, Senhor, eis aqui, tua filha, não preparei nada, nem sei. Aí eu comecei a pensar, né? A hora que Deus falou isso para mim, eu comecei a pensar. Falei, Senhor, aquela palavra que o Senhor está matutando na minha cabeça, o Senhor acha que quer que eu fale aqui. Mas eu não via nenhuma possibilidade. E acho que se eu preguei uma vez lá, foi muito. Uma vez, sei lá, eu tenho 20 e tantos anos lá na igreja. Não lembro. Logo que eu me converti, eu acho que eu preguei, dei meu testemunho e tudo. E aí, foi louvor, e o louvor foi, tá? E aí eu fiquei pensando nessa palavra que Deus tinha me dado. Chega o pastor, vi que ele estava nervoso, olhei assim. Aí ele falou, eu estou muito nervoso, porque eu não mudei, foi na troca do horário. Eu não mudei o meu relógio, esqueci aí perdi a hora. Mas estou muito nervoso. Falei, Senhor, o senhor não é brinquedo não, é? Então, aí quando ele acabou de falar isso, ele falou, e o pior, eu estou tão nervoso que eu não sei o que eu vou falar para vocês. Eu nem sei o que é a palavra que eu ia trazer, mas para você me deu um branco, estou nervoso. Aí eu falei, olha, pastor, mas é porque o senhor já falou aqui para mim, que era que eu que ia trazer a palavra aqui. Aí ele falou, então tá, Tilinha, está com você a palavra. Então esse é o nosso Deus. É um Deus vamos falar, que nos pega desprevenido. Um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que nos coloca em situações que você nem imagina. Mas quando eu saí ali da igreja, teve um irmão que falou para mim, era tudo que eu precisava ouvir. A tua palavra, era isso que eu precisava. O Senhor respondeu o que eu precisava. Então, que serviu para uma vida, valeu, né? Aquilo que o Senhor me colocou no coração. Então, deixe Jesus usar vocês. Fale do Evangelho. Creia, tenha desejo de salvar almas. Nossa, quando eu me converti, eu fiquei chata, porque eu falava de Jesus para todo mundo. E eu queria falar para todo mundo, eu queria levar todos a Cristo. Nossa, quase meu marido separou de mim, foi uma situação. Os amigos se afastaram, né? Todos meus amigos eram católicos. E pela graça de Deus, eu e a Maria Teresa nos convertemos praticamente juntas, porque eu acho que não ia ter nem com quem conversar, né? Então Jesus é assim. E se você me falasse que um dia eu ia ser crente, eu ia falar que não ia. De jeito nenhum. Mas quando Deus fala conosco, fica resolvido. E fora que a coisa mais linda é a força que Ele nos dá. Hoje eu acho que eu devo ter uns 23 anos de convertida. Mas nesses anos passei muitas lutas, muitas, vocês não imaginam, né? Mas o Senhor me honrou em muitas, que acho que uma delas eu já contei aqui, foi assim, eu ia nas festas, eu ia no ano novo, e queria o povo bebendo tudo, eu não convivia com ninguém crente, né? E aí o dia que eu falei que eu nunca mais ia beber, logo em seguida o Senhor falou para mim que não era para beber, usou o irmão aqui para falar para mim. O Senhor está falando para você não beber nem socialmente, né? Eu conheço o Clodemir desde os 18 anos dele. Ele era recém-convertido. E nós também, né?
E ele tinha um pontinho lá no Vilela que pregava debaixo de uma barraquinha, de uma loninha. E ali Deus falou conosco, usou ele e muitos outros irmãozinhos que pregavam ali. E íamos ali. Foi ali que Deus falou, que Deus trabalhou, que Deus nos sustentou, né? E depois de 20 anos, meu marido se converteu. Está indo na igreja comigo. Mas seguir a Jesus é isso. Não desista. Confia de todo o teu coração. Hoje o Senhor falava para mim que o meu filho ia pregar a palavra. Hoje o meu filho está estudando teologia. Detestava estudar. Como que meus olhos podiam enxergar que o meu filho ia pregar? Chegava gente para mim e falava, o teu filho vai pregar a palavra. E hoje está acontecendo isso. Ele está estudando. Aí outro dia diz ele que estava na igreja, falou, mãe, como que eu vou falar? Eu falo tudo errado, ele é bem ruralzinho. A gente mexe com fazenda, né? E ele nos ajuda, ele adora laçar, ele é da turma do laço e tal, né? Ele é peão de fazenda mesmo. Diz que ele estava na igreja e diz que lá orando, ele com Deus, e falou, Senhor, como que eu vou pregar a tua palavra? Eu falo tudo errado, eu sou meio caboclão, né? Aí diz que chegou um irmãozinho no meio da igreja e falou, o Senhor manda dizer para você que Ele que te capacita. Aí ele falou, mãe, eu descansei. Ele vai me capacitar, eu vou ficar tranquilo, né? Então, que nós seguimos a Cristo. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Olha para Jesus. E Ele vai fazer aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem pedido, Ele vai fazer. Hoje eu, meus filhos, minhas filhas, meus genros, todos na casa do Senhor. Eu tenho um genro mais velho. Quem conhecesse meu genro mais velho ia falar, esse não vai vir. Domingo agora estava em jejum. E o dia que ele veio foi de uma maneira tão grande. Depois de muitos anos, um dia eu resolvi convidá-los, o Espírito Santo me tocou e resolvi convidá-los. E ele foi à igreja. Mas quando ele chegou ali, o Senhor usou muito o pastor, eu senti que o pastor estava sendo usado para falar com ele, mas o nosso Deus é muito especial. Ele falou para mim, não, dona Tilinha, eu não precisei ouvir o pastor, porque a hora que eu pus o pé na igreja, o Senhor falou comigo na porta. Você pode imaginar isso? Glória a Deus. Então, hoje eu posso só louvar e glorificar o nome do Senhor, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém?